Graça e paz, conectados com a palavra mais uma vez aqui. O apóstolo Paulo escreveu cartas e a algumas igrejas ele escreveu 2 cartas. Foi o caso da igreja em Corinto. Nós temos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje eu quero ler alguns versículos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, precisamente os versículos 1 a 6. Ele diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O contexto desse texto é a presença na igreja em Corinto de falsos mestres, que, como disse no contexto, isso é tratado. Paulo os chama de judaizantes. Havia inclusive os que se portavam como mercenários. Já no capítulo 2 dessa mesma carta, nós lemos assim: ao contrário de muitos, não negociamos ou mercadejamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Esse é o capítulo 2, versículo 17. Aqui no capítulo 3, ele volta a abordar o assunto. Provavelmente se trata de líderes vindos de Jerusalém, devidamente recomendados pelos líderes daquela cidade, e pelo menos o versículo 1 nos deixa transparecer isso. Eles vinham imbuídos de um pensamento e de um ensino mais ou menos o seguinte: se você deseja ser cristão, tudo bem, mas não pode deixar de observar tudo que Moisés ensinou. É claro e evidente que tal posicionamento entraria em conflito com o que Paulo estava ensinando, com o que Paulo estava dizendo, que Cristo é suficiente. Cristo que veio não abolir a lei, mas para cumpri-la, e instalou uma nova aliança. A gente vai conseguir prosseguir um pouquinho nisso amanhã, pensando um pouco mais a respeito dessa questão. O importante é entender o que Paulo estava ensinando: a suficiência de Cristo. Não há necessidade de qualquer outra coisa a mais. E isso precisa ficar claro, e devemos estar conectados com isso. E como ele disse no versículo 5 desse texto que nós lemos: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa arma é a sabedoria que vem do alto. Disso devemos depender, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina com clareza e nos alerta para tantas coisas que existiam no tempo de Paulo e de outros e que existem nos dias de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos espertos nesse sentido e a vencermos qualquer tipo de tentação nesse sentido. E que possamos ter sempre em mente a suficiência de Cristo para a nossa salvação e a presença do Espírito Santo guiando as nossas vidas enquanto aqui vivemos nesse mundo antes
da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E que, quando isso acontecer, estejamos preparados. Prepara-nos, ó Deus, em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória.